politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Desde Michelle Bachelet, que o Chile tem um viés político-ideológico de esquerda. E não acho que o governo Bachelet, apesar de ser simpático a socialismo, a comunismo, tenha sido um governo ruim. É o que eu sempre digo. Você pode ter ideologia, você pode ter fé política, mas não deixa isso imiscuir, isso misturar com outras atividades humanas. Não se deve deixar guiar por ideologia política, a menos que indiretamente. A Bachelet foi uma boa gestora da máquina do Chile, do país chileno, que parecia estar com os dois pés no primeiro mundo, com dinheiro jorrando, com brinquedo a toda hora para criança, com escola para criança a toda hora, professores capacitados, convênios com grandes universidades da Europa e dos Estados Unidos, que de corpo presente instalaram suas filiais em Santiago do Chile e outras paisagens mais remotas daquele país de formato tão peculiar que é o Chile. Ou seja, o Chile estava com os dois pés no primeiro mundo, isso aos olhos de todo e qualquer analista político que se conheça. O problema que nós não sabíamos é que o Chile estava retendo uma desigualdade social muito grande. Isso fez com que setores da sociedade se desentendessem com a sua classe política e convocassem novas eleições conforme a Constituição daquele país do Istmo permite. E na eleição, com a vitória apertada, foi o candidato de esquerda, não radical de esquerda, mas digamos de esquerda, terrivelmente de esquerda, caso prefiram, que já assinou com uma política igualitária. Então vamos dar um tempo, vamos ver, você sabe que eu não sou político partidário aqui, vamos dar um tempo para esse rapaz, 35 anos somente, vamos ver se ele dá certo no Chile, porque o Chile passou por pelo menos duas ditaduras. Uma ditadura do general Pinochet, porque precisava dessa ditadura, porque estava rebentando, fazendo e acontecendo no Brasil por conta do terrorismo, por conta da fé política, por conta do feminismo, se estava fazendo e acontecendo no Brasil de antanho. Foi necessário conter esses abusos e por isso a gente está aí diante de um quadro institucional hoje mais tranquilo do que como está no Líbano, como está, por exemplo, na Síria, como está no Chile. A gente conseguiu conter no nascedouro aquilo que abalaria a estrutura da nossa já claudicante democracia, coisa que não acontece nesse simpaticíssimo país do Istmo americano, da América Central, um pedaço da América Central, o outro pedaço da América do Sul, que é a Venezuela. Fico muito satisfeito que vocês tenham entendido que Venezuela, fazendo o que faz, invade o Chile abriga a Venezuela e isso depaupera a economia chilena. É também um dos fatores que fez com que se virasse o jogo, que fez com que se procurasse economicamente sedimentar uma saída mais à esquerda para o Chile. Não é uma saída radical, vamos esperar para ver o que acontece, né? O Chile, repito, estava com os dois pés no primeiro mundo e deu essa retrocedida estranha aí. Prometo estudar isso aí e voltar para vocês com informações mais concretas. Falamos de crime cibernético aqui outro dia, faltou explicar o que são crimes cibernéticos. Crime cibernético, em suma, é o seguinte: é o sujeito, é o crime cometido dentro do ambiente virtual ou através do ambiente virtual. Esse é um crime cibernético, assim pronunciado, assim apelidado pela imprensa, né? O crime cibernético, existem três tipos de famosos de crimes cibernéticos: a inserção de dados falsos, a divulgação de dados secretos ou a invasão de sistema de dados. Esses três delitos são intimamente conectados, eles funcionam um como agravante do outro,
jogando a pena lá para o alto. E lá para o alto no Brasil é 2, 3, 4 anos estourando, né? Mas existe esse crime muito em voga hoje em dia. É o crime do hacker. O cara entrou no sistema, fez o que fez, divulgou nota, ou fingiu que é Renato, ou fingiu que é Caio, ou fingiu que é Juquinha, para xingar os outros pela rede social, pelo Facebook. Vai responder criminalmente, tá certo? Pedofilia não pode ao vivo, não pode online, não pode descarregar foto de criança nua em um gestual sacana, em um gestual libidinoso, assim como não pode divulgar foto em rede social de qualquer outra espécie de delito, muito menos para fazer apologia, para falar bem da prática desse delito. A pedofilia online, então, valerá para todo mundo, que ainda que não seja o autor da imagem, vai valer para todo mundo que receba essa imagem, descarregue no seu celular e a divulgue. É para isso que valem os crimes cibernéticos. Além dele, nós temos a pornografia de vingança. O que é isso? O sujeito está namorando, termina com a namorada, tem foto dela pelada, publica na rede social, publica na internet, publica no Instagram. Isso também acabou. Acabou, graças a Deus. E está cada vez mais difícil de encontrar. Só alguém muito depravado. Está todo mundo batendo foto de tudo, né? Então o cara bate foto no Joaquim, a Maria está batendo foto dele e por aí vai. Nesse ponto a vida privada até que mudou para melhor com seu cerceio de atividades, tá certo? Importante falar aqui também um pouquinho, gente, sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Tempos atrás foi publicada, agora entrou em vigor. Ela protege os dados do cidadão de devassa, de utilização e de divulgação, né? Isso vai de encontro a uma prática cada vez mais criticada, que é a comunicação indevida de dados pessoais, como por exemplo CPF, como por exemplo número de conta bancária, seguro de vida, de nacionais, de cidadãos brasileiros que disponibilizam por justa causa seus dados para uma determinada atividade, para um determinado fim. Por exemplo, eu financio um imóvel, né? E os meus dados pessoais utilizados para financiar este imóvel são depois disponibilizados para uma seguradora que vai me ligar, que vai utilizar o meu CPF, a referência do contrato de financiamento imobiliário que eu firmei para tentar me vender um seguro de vida. Isso tem a ver com direito de imagem, né? O direito de imagem é consagrado na Constituição Federal e também no Código Civil. Ninguém pode usar a minha imagem, a sua imagem, a imagem de qualquer pessoa dentro do território brasileiro para fins econômicos sem autorização dessa pessoa. Isso não é o livre exercício de uma atividade profissional. Quando você divulga ou usa ou veicula informação de terceiros sem autorização desse terceiro. Isso é abuso de direito. E como abuso de direito, ele é tolhido, deve ser tolhido, deve ser preventivamente obstado pelo ordenamento jurídico brasileiro. E deve haver punição para aqueles que ainda assim teimem em realizar semelhante desvio de finalidade, né? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, está aí, preocupa os gestores de informação, porque junto com as práticas proibidas foram criadas boas práticas a serem impostas a esses gestores de informação. Foi criada uma agência reguladora desta gestão de informações e foram criadas punições administrativas, civis, financeiras, punições financeiras para aqueles, para aqueles transgressores destas regras, ou simplesmente para aquelas empresas, ou públicas ou privadas, ou pessoas naturais, que são o que muitos chamam de pessoas físicas, né, que tendo acesso a dados pessoais, não precisam ser nem sigilosos de outros indivíduos, abusem desta informação para veiculá-la, divulgá-la ou utilizarem sem autorização da justiça
ou do titular. Portanto, LGPD em vigor é um marco da gestão da imagem privada das pessoas no Brasil, e veio para ficar. A gente sempre fala aqui de demissão de servidor público, né? Demissão de servidor público. Quando é que ela ocorre? Por que ela ocorre? Né? Ela vai ocorrer sempre que houver transgressão grave. Mas ela só vai ocorrer quando essa transgressão grave, evidentemente, vier a ser descoberta, investigada, o que vai gerar um processo administrativo disciplinar que poderá ou não gerar punição para esse servidor público. Na prática, quase nunca ocorre. Quando ocorre é muito lento, quando ocorre acaba em pizza. Lamentavelmente, há um corporativismo muito grande das instituições públicas brasileiras. Mas existe, está previsto em lei, né, a punição do servidor público, ainda que iníqua, irrisória, ainda que vez ou outra não ocorra, ou quase nunca ocorra. O interessante dessa história toda é que isso não é divulgado muito bem pelos veículos de comunicação, pelos grandes veículos de comunicação. Então, vira e mexe, sai publicado na imprensa que o delegado fulano de tal foi exonerado, porque naquele inquérito em que ele presidia, ele não teria agido com a esperada eficiência. Na verdade, a exoneração é a demissão do serviço público por parte do servidor público, a demissão do serviço público, do servidor leniente, do servidor incompetente, do servidor desonesto. No caso do exemplo, o delegado foi afastado do inquérito e não exonerado. E aí você ouve que ele foi exonerado e o dia seguinte ele está lá na delegacia de polícia e você não entendeu mais nada. Não entendeu mais nada porque a grande imprensa não quer que você entenda mais nada. Não há interesse algum por parte de alguns deformadores de opinião em divulgar informações fidedignas, em ensinar a população. Pelo contrário, a ignorância, infelizmente, enriquece muita gente. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal.